Olá, tudo bem? Meu nome é Jéssica Fonseca. Esse daqui é o Bruce Wayne, tá aqui no meu colo, com muito calor, doido pra pular, mas ele vai ficar aqui um pouquinho pra dar um oi pra vocês. Dá um oi. Dá um oi, cara. E assim. Tô aqui num segundo vídeo, mas muito porque eu recebi vários comentários no primeiro vídeo. Eu fiz muito despretensiosamente e eu fiquei muito feliz com os feedbacks de vocês. Adorei os comentários, eu li todos. Falta responder alguns que eu vou lá responder agora. E eu realmente quero compartilhar com você como que é essa experiência, né, com o Bruce em relação a tudo que a gente vem mudando, tudo que eu venho aprendendo ao longo do último ano. Em como melhorar a vida dele, né? Melhorar a vida dele e, consequentemente, melhorar a nossa vida também, a nossa relação. Não sei se você viu, mas eu falei no primeiro vídeo sobre alimentação natural, como e por que eu comecei a introduzir a alimentação natural na vida do Bruce e como que isso mudou, né? Como que a saúde dele mudou, como que os hábitos dele mudaram, os meus também. Então, muita coisa decorreu ao longo desse tempo. O que eu percebo é que muitas pessoas perguntam: tá, Jéssica, só quem é rico pode fazer isso? Você gasta muito a mais para poder dar alimentação natural para ele? Como que funciona isso? Eu sei que muitas pessoas não escolhem por dar alimentação natural por conta dessa questão financeira. E aí eu resolvi gravar esse vídeo para mostrar para você se compensa ou não você fazer essa transição da ração para alimentação natural. Antes de falar disso, só vou te situar um pouco se você não conhece a alimentação natural. Existem 3 tipos de alimentação natural. A primeira é a cozida, né? Você vai realmente preparar todo o alimento, desde carne, legume, carboidratos, né? Tudo vai ser cozido. A segunda é a carne crua sem ossos, né? Alimentação natural crua sem ossos. Então, você vai oferecer a carne sem os ossos e aí ela precisa passar por um preparo, né, para poder ser ofertada para o seu cachorro. E a terceira modalidade, né, da alimentação natural é a alimentação crua com ossos. E aí é quando você realmente oferta, tem os tipos específicos de ossos que você pode dar para o seu cachorro, e aí entra numa outra modalidade que você, inclusive nesse tipo de modalidade, você não precisa dar carboidratos, né, tipo mandioca, batata, essas coisas, porque os ossos eles já vão ali suprir grande parte do que você daria nessas outras coisas. Hoje eu dou para o Bruce a alimentação natural crua sem ossos. Por que eu optei por essa alimentação? Primeiro, ela é mais barata que a cozida. Segundo, o preparo é muito mais rápido também do que a cozida. Eu não tô aqui para mentir e falar para você que é a coisa mais tranquila do mundo, porque se você for comparar com a ração, realmente não é, né? A ração você pega ali do saco, o tanto ideal, e você oferta para o seu cachorro. A alimentação natural você tem que ter um preparo, mas você se organizando é super tranquilo de fazer. Em relação à parte financeira é a mesma coisa. Eu dava pro Bruce aquela ração Premier específica para Bulldog. Ela tava custando, eu vou até olhar aqui, atualizado, quanto que ela custa hoje. Eu dava essa Premier Bulldog e eu comprava ela tá o mesmo preço, assim, R$ 214,90. E ela tem 7,5 kg. Ela durava exatamente um mês. Eu, dava a porção equivalente e dava um mês. Ou seja, eu gastava 215, né? Vamos arredondar aí com a ração do Bruce. Só que ela dava todos aqueles problemas que eu, inclusive, já relatei lá no primeiro vídeo. A gente tem também outras opções no mercado. Eu vou pegar aqui algumas que eu já vi alguns veterinários indicando, inclusive, como, por exemplo, essa ração ND, que eu já vi alguns veterinários nutricionistas indicando. Ela tem um custo médio também de R$200, R$300, a depender do tamanho, né, e o porte do seu cachorro.
Se fosse para o Bruce, seria uma média de R$300 a ração. Então, seria R$300 uma média no mês, né? Eu antes gastava 215. Se eu fosse usar, por exemplo, uma mais natural, seria uns R$300. Só que aí entra um outro detalhe que muitas vezes a gente não para pensar. Como o Bruce tinha todos aqueles problemas relacionados à ração, eu gastava muito com consulta no veterinário, com remédio, com pomada, com N outras coisas que eu procurava para poder saber se realmente eu podia melhorar a vida dele. Então, ele tinha otites recorrentes, eu gastava muito com isso, né? Todo mês, praticamente, a gente tinha que comprar um remédio novo para ele. Ele lambia muito a pata, então era sempre uma pomada diferente para poder passar, porque a antiga não estava funcionando mais. Ele vivia tomando antibiótico, então o quanto isso tudo prejudicava, né? Tanto ele quanto a nossa forma de lidar com ele, porque toda hora tinha que pegar ele para poder pingar remédio no ouvido, limpar a pata. Então isso foi gerando um estresse também nele. Tanto é que hoje, se você, por exemplo, pra gente cortar a unha dele, da pata dele, é um estresse, porque ele tem muita dificuldade desses toques, tanto no ouvido quanto na pata, né? Toque, ok, mas eu digo assim, quando vai mexer mesmo, ele, né, não gosta. Por quê? Porque ele sofreu tudo isso antes. Então, pensando em tudo isso, se você for calcular, eu cheguei a fazer as contas de quanto eu gastei em um ano com tudo isso. Com tudo isso, daria mensalmente uma média de R$400, somando todos esses gastos e a ração. Ou seja, ele comendo a ração, tomando remédio, levando no veterinário direto e, né, todos esses estresses, a gente gastava uma média de R$400 no mês. Quando a gente mudou para a alimentação natural, eu mudei começando pela cozida, né? E eu fiz aquela transição que todos os veterinários recomendam, que é fazer uma transição devagar, gradual. Então, eu não já tirei a ração de uma vez e coloquei a comida para ele. Eu fui indo devagar, durou mais ou menos... Eu fui bem devagar mesmo. Eu fiz durante um mês toda a transição para a cozida. E depois de 6 meses, eu fiz durante um mês a transição para a crua. E aí eu vi que ele foi se adaptando super bem dessa forma e ele realmente foi cada vez mais melhorando. Como eu citei, a alimentação cozida, a gente gasta mais, né? Porque você vai cozinhar e vai diminuir o tamanho, você vai pesar depois de estar cozida, né? Então, quando a comida está cozida, ela diminuiu um pouco o tamanho, né? Soltou água, tem todas aquelas coisas que a gente tem que avaliar e aí acaba que você gasta mais, porque você compra mais para poder suprir as necessidades dele. Quando eu comecei a dar, então, a alimentação cozida, eu gastava uma média de R$400 no mês, porque aí incluía, né, todas as carnes, verduras, legumes, carboidratos, né, que seriam as raízes, né, mandioca, batata, inhame, cará, são as variações que eu dou mais, né, mais batata doce do que a inglesa. Mesmo com a alimentação natural, né, ele precisa tomar o suplemento porque fica assim, faltando alguns nutrientes. Em relação à ração, na ração ela já vem completa, ela vem com tudo que o seu cachorro realmente precisa, então você não precisa suplementar. Mas a alimentação natural muitas vezes não tem, muitas vezes não, ela não tem, né, não supre todas as necessidades, todos os nutrientes que ele precisa, então a gente precisa suplementar. Então, somando também isso, dava uma média de R$400 com a alimentação cozida. E o que eu dava para ele, né, nesse período? Eu dava frango, carne bovina, carne de porco e peixe. Essas eram as carnes. Dentro das vísceras, eu estava dando fígado e coração. Basicamente, eu estava variando entre coração de frango e coração de boi e fígado de frango e fígado de boi. No começo, foi isso, porque eram as coisas que eu conhecia e realmente tinha mais acesso para poder fazer. Ao longo do tempo, eu fui, né, conhecendo outras coisas e fui colocando outras coisas também na alimentação dele. Já quando eu parti para a alimentação crua. Porque eu não sei se com você já aconteceu isso, mas eu tinha um certo nojinho, assim, principalmente, por exemplo, para mexer com fígado, com coração bovino, que eu nunca tinha
eu nunca tinha mexido. Eu cheguei a comprar rim uma vez e eu realmente não consegui fazer ele cozido. Quando eu comecei a fazer, não foi legal. Então, assim, eu deixei esses muito exóticos, assim, que pra mim, tá? Pra mim eram muito exóticos e que eu fui deixando pra fazer eles já quando eu fizesse a transição pra crua, porque aí eu sabia que pelo menos o cheiro seria mais tranquilo de lidar. Então, e eu também fui trabalhando, né, a minha cabeça para poder lidar com eles. Eu não sei se você já teve esse nojinho a essas coisas, sabe? Eu sei que é comida, a gente não tem que ter nojo da comida, mas eu confesso que eu tinha, ainda tenho um pouquinho de algumas coisas. Se você tiver, também comenta aí para mim que eu quero saber o que você achou mais exótico, assim, estranho para mexer a primeiro momento, se você nunca mexeu, né, com essas coisas. E de legumes aí eu coloco uma variação enorme, né, de tudo que eu encontrar, de folha, tudo. O Bruce, por incrível que pareça, ele ama alface. E tem uma alface específica, que é aquela alface americana, que é a mais cara, porque ele é um cachorro caro. Seu cachorro gosta de folha? Olha, normalmente os cachorros não gostam, né? Mas o Bruce realmente ama alface. Eu fico até impressionada. Depois eu vou postar um videozinho dele comendo alface. Então, basicamente, era isso com a alimentação cozida. E aí, o suplemento é uma média de R$160, que ele durava também um mês. Então, somando tudo, dava R$400, certo? Passando para a alimentação crua sem ossos, que é a que eu dou pro Bruce, já diminuiu um pouco. Então, eu consegui diminuir nos gastos e também no preparo, no tempo do preparo para ele, e realmente a gente conseguiu se adaptar super bem a esse tipo de alimentação. Hoje, o nosso gasto com o Bruce é uma média de R$300 por mês com a alimentação natural. Isso já somando o suplemento, as carnes, que hoje eu não estou oferecendo frango, porque a gente está fazendo um teste, né, para saber que eu acredito que a alergia dele seja a proteína do frango. Então, a gente tirou tudo de frango que antes eu estava dando. Então, eu já estava dando, por exemplo, vísceras de frango também, como moela, o coração. E eu simplesmente tirei, estou fazendo um teste, né, e aparentemente realmente era o frango que estava gerando alguns desconfortos nele também. Então, depois eu vou até ver se eu consigo voltar, né, aos poucos para ver se ele consegue se adaptar. Então, hoje eu tô oferecendo para ele carne de boi, de porco, peixe, e aí todas as outras coisas que eu já dava na cozida, também dou na crua, né? Só que essas coisas também são cozidas, tá, gente? Elas não deixam de ser cozidas. Então, tudo aquilo que a gente faz pra gente cozido, por exemplo, eu sempre tento fazer o paralelo com as coisas que a gente já come. Se a gente come mandioca cozida, o melhor é para ele também cozido. Então, se a gente pode comer, por exemplo, pepino cru, né? Ele também pode comer pepino cru. Então, por aí vai. A forma de pensar, a minha, né, forma de pensar, que eu acho que é mais fácil, em relação a isso. Aonde que eu compro as comidas do Bruce, né, para sair realmente mais em conta? Eu sempre separo um dia para poder ir no açougue e para ir na feira, ou num sacolão, alguma coisa específica para isso, sem ser, por exemplo, no mercado atacadão, que tem tudo, ou no mercado que tenha todas essas seções. Por quê? Porque eu acho que é muito mais em conta quando a gente vai num local específico daquilo. Então, por exemplo, aqui perto da minha casa tem uma peixaria, então eu compro os peixes lá. Tem um açougue, não tão perto, mas que eu compro lá as carnes dele. E as verduras, legumes, eu compro inclusive tudo junto do lugar onde eu compro pra gente aqui de casa. Então, depois eu posso gravar um vídeo se você quiser. Eu já aproveito e já deixei nos comentários se você quiser um vídeo sobre isso, sobre como eu preparo, que aí eu mostro que eu preparo tanto pra gente, humanos, né, quanto para ele, tudo no mesmo dia. Então acaba que facilita demais a rotina, facilita a vida, a gente ganha tempo e a gente come bem,
né, a gente se alimenta de forma saudável. Então aproveita que uma coisa leva a outra, ajuda muito. O suplemento dele eu compro de uma loja que é a Fandog. Eu sou tipo fã da Fandog. A Bruna, inclusive, ela tem também um Bulldog, que é o Bento, que eu sigo no Instagram. Inclusive depois eu posso mostrar pra vocês lá no Instagram, tem eu falando várias vezes, porque eu sempre compro de lá. E como eu estou sempre comprando, eu costumo pedir também o suplemento com ela. O suplemento que eu dou pra ele é esse daqui, ó, NutroPlus Manutenção. Tem outros, né? Tem pra idoso, tem pra filhote, e eu dou esse manutenção, que é pra quem come tanto a cozida, alimentação natural cozida, quanto a crua sem ossos. E esse potinho aqui, ó, ele tem 100 gramas, ele custa 160 mais ou menos, e ele dura mais ou menos um mês também. Tem um outro que é maior que esse, só que acaba que como eu divido, né, o valor da alimentação dele mensal, acaba que fica melhor, né, para ter um controle melhor, comprar mês a mês. Acho que você percebeu que eu falei mais ou menos dos valores, quanto que eu gasto com a comida do Bruce, mas eu não falei das quantidades. E foi proposital. Por quê? Cada cachorro vai ter uma alimentação e uma dieta adequada para ele, tá? Eu não quero aqui compartilhar, por exemplo, exatamente quanto eu dou pro Bruce para você não copiar essa dieta, porque você tem que entender que o seu cachorro talvez precise de uma coisa diferente do Bruce. Hoje o Bruce, por exemplo, não está comendo frango. Isso é triste para mim em relação a essa questão financeira, por exemplo, porque a carne do frango é mais barata, né? Então, talvez o seu cachorro coma frango. E então a gente tem que pensar realmente na individualidade do nosso cachorro. Cada um tem cachorro que não gosta, por exemplo, de peixe. O Bruce ama peixe, né? Então tem essas individualidades, tem a questão do peso que você tem que saber, tem a questão da saúde dele de um modo geral, né? Se ele tá saudável ou não, para comer todas aquelas coisas ali. Então, tudo isso a gente tem que avaliar antes de ofertar a alimentação natural. Por isso que eu falo que é importante também você ir num veterinário ou até mesmo você estudar sobre o assunto, que foi o que eu fiz. Eu estou estudando sobre isso há mais de um ano. Então, eu realmente tenho estudado e tenho aprofundado nisso cada vez mais para poder passar uma melhor forma de vida para ele, né? Para ele ser mais saudável, para ele ficar bem. O Bruce tem muitas questões gastrointestinais, tem muitas inflamações, tem vários problemas de pele e por aí vai. Então, eu quero realmente dar uma melhor vida para ele. Comparando hoje, né, o valor, custo-benefício do que eu gastava com a ração e hoje o que eu gasto com a alimentação natural, com certeza compensa e muito da alimentação natural. Todos os benefícios foram esses que eu já falei aqui. Saúde dele, bem-estar dele. Uma outra coisa que eu não falei, mas que para mim contou e muito. Ver ele comendo, feliz e desejando a comida assim, me deixa com prazer, sabe? Não sei se você tem esse negócio, não sei se você já viu. Tem os Instagrams agora que eu sigo, né, que mostram os cachorros comendo e eles comendo felizes, assim. Eu sinto prazer de ver ele comendo feliz. Porque antes eu dava a ração na mão, contando os grãos, né, um a um, para ele poder comer. E isso era muito doloroso, porque eu ficava, né, de alguma forma preocupada, querendo que ele comesse de todos os jeitos. Então, eu consegui ver ele feliz, comendo tudo, raspando, até ele não gosta, por exemplo, do gosto do suplemento. Mas quando mistura tudo, nem assim ele deixa de comer. Então ele come tudo e feliz, sabe? Então ver isso, ver seu cachorro saudável, a energia dele, ó, duplicou. Falam que Bulldog é cachorro quietinho, é porque você não sabe a energia desse cachorrinho aqui. Então, tudo isso ajudou muito na vida dele. Claro que a gente não precisa ficar indo no veterinário, tomando remédio, passando por todo aquele estresse, né, de ficar passando coisa nele também o tempo todo. Então, isso tudo, com certeza, vale a pena.
É trabalhoso? É trabalhoso. É caro? Bom, aí fica para sua conclusão. Com certeza hoje eu gasto esse valor também por conta do tamanho do Bruce, por conta, né, do peso dele e todas as questões dele. Se você, por exemplo, optar por dar crua com ossos, por exemplo, é ainda mais barato, né? Porque você aí não tem necessidade de dar as raízes, né, os carboidratos de um modo geral. Então, em conclusão, é isso. Ao meu ver, o custo-benefício de dar alimentação natural é muito, muito maior do que dar ração. Mas, claro, cada caso é um caso, você tem que avaliar também a sua realidade. Lembrando que se você for, né, fazer essa transição da ração para alimentação natural, pense também que isso é uma coisa que não vai ser para agora, né, vai ser para o resto da vida. Então, você vai realmente parar de dar ração e vai ficar com a alimentação natural. Se você quer isso, né, se disponha a preparar, a fazer as coisas e aprender sobre para poder dar uma melhor qualidade de vida para o seu cachorro e, consequentemente, para você e para toda a casa. Se você gostou desse vídeo, deixa aí nos comentários. Se inscreve, se você não se inscreveu ainda, eu ainda nem pedi para você se inscrever, né? Cheguei no final e não falei isso. Então, aproveita e se inscreve. E, compartilha esse vídeo com quem você acredita que pode realmente se beneficiar desse assunto, tá bom? É isso, um beijo e até o próximo.